Olá, salve salve! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Adriano e no ano passado resolvi tirar um velho projeto do papel. Comprei uma van Mercedes ano 96 e mesmo sem nenhuma experiência, arregacei as mangas e construí a minha própria casa itinerante. No início, a família começou buscando uma Kombi, mas acabamos entendendo que para as nossas necessidades, o espaço não seria suficiente. Não daria, por exemplo, para fazer um banheiro com chuveiro, entre outras coisas. Como o orçamento era limitado, acabamos escolhendo a MB 180, que na ocasião custava o mesmo que uma Kombi. Eu falo na ocasião, pois no último ano as MBs tiveram uma forte valorização. Carros que há um ano atrás custavam 14, 15 mil reais, hoje são negociados na faixa dos 25 mil reais. Hoje eu entendo que a escolha de uma van maior, teto mais alto, foi de grande felicidade, pois permitiu um projeto bem mais espaçoso e confortável. E um projeto, obviamente, de longo prazo. Não vou me aprofundar nesse assunto aqui, até porque não é tema do vídeo, mas acho os valores de motorhome no Brasil fora da realidade, com muitos custando o mesmo que uma boa casa em condomínio fechado, o que na minha concepção é descabido. De verdade, mesmo que eu tivesse o dinheiro, eu nunca investiria 400 ou 500 mil reais em um motorhome. Aqui nessa van, o investimento total do que eu vou mostrar para vocês foi de 40 mil reais. 14 mil foi da aquisição do carro, gastei 6 mil reais em uma boa revisão mecânica e os outros 20 mil reais eu gastei em equipamentos para construir aqui internamente. No mundo dos motorhomes é comum a gente batizar o carro. Gente estranha, né? E a nossa van se chama Mabel. Conosco, ela já esteve na praia, na montanha, na fazenda, e em janeiro eu tive a oportunidade de viajar morando nela por 20 dias. Fiz uma peregrinação pelo sul do Brasil, percorrendo mais de 4 mil quilômetros. Foi uma experiência única e talvez uma das coisas mais divertidas que eu já tenha feito na minha vida. No ano passado, eu já tinha feito um tour, logo que finalizei a construção. Bem, na verdade, para quem faz motorhome artesanal, o verbo finalizar não existe no dicionário. Você sempre vai fazer uma coisa aqui, uma melhoria ali, uma modificação acolá. Sendo assim, já mudei bastante. Então bora lá para o tour versão 2.0. Por mais que o espaço seja pequeno, a van inteira tem 7 metros quadrados, mantemos a divisão mental dos cômodos, como se fosse uma casa normal. Nesse sentido, temos sala, quarto, cozinha, banheiro. Aqui na Mabel tem até quartinho de bagunça. Tem uma frase que todo proprietário de motorhome diz: a casa pode ser pequena, mas o quintal é do tamanho do mundo. Como eu já disse, trata-se de um veículo Mercedes-Benz modelo MB 180, fabricado em 96 na Espanha e importado para o Brasil. Não houve produção local das MBs e todos os veículos vendidos aqui eram importados. É um projeto mundial que pode ser encontrado ao redor do globo. Vendeu muito bem na Europa, Alemanha, Espanha, Portugal, Rússia, onde é chamada de MB100. E aqui na América do Sul teve presença na Argentina e aqui no Brasil, com 65 e 56 mil unidades respectivamente, comercializadas entre 94 e 96. É movida a diesel e faz 12 km por litro de média. Isso é um grande ponto positivo, pois barateia muito as viagens, ainda mais nessas épocas de combustível custando o valor de um rim, né? Por outro lado, não é um carro para quem tem pressa. A velocidade de cruzeiro é na faixa de 90 km por hora. Acima disso, você já observa um esforço maior do motor e, consequentemente, aumento da temperatura e do consumo de combustível. A manutenção da MB é barata, pois é um carro sem eletrônica e de projeto simples. Tração dianteira, que para alguns pode ser um detrator, para mim é um ponto positivo, pois simplificou o projeto, que possui menos peças. Não tem cardan, por exemplo. Na mesma linha, o motor aspirado, sem muito segredo. Não tem um turbo para quebrar e te dar 20 mil reais de despesa. Como é um carro antigo, que não foi muito famoso aqui no Brasil, é de extrema importância manter a manutenção preventiva em dia e já substituir as peças na medida em que elas apresentarem desgaste. Não é qualquer lugar que tem peças para ela, sendo normalmente necessário comprar pela internet e esperar a entrega. Então, se deixar quebrar na rua, com certeza vai ter a viagem atrasada. Eu nunca fiquei sem encontrar peças, nunca mesmo. É claro, como eu disse, provavelmente você não vai encontrar em lojas físicas, mas na internet tem de tudo, não falta nada. De uma forma geral, eu estou bem satisfeito com a MB. Entendo as suas limitações, motor fraco, mercado de peças pequeno, cabine um pouco barulhenta pelo fato do motor ser interno, mas creio que os pontos positivos são maiores: baixo custo de aquisição, mecânica robusta, muito prazerosa de dirigir, grande espaço interno e boa economia de combustível. Afinal de contas, é um Mercedes-Benz. Mas chega de papo.
porque eu sei que vocês estão assistindo o vídeo até agora, que é para conhecer como é aqui dentro. Lembra quando eu falei que aqui dentro tem a mesma divisão que existe em uma casa normal? Pois é, o que vocês estão vendo agora é a sala de estar. Essa daqui é a área que eu mais utilizo no motorhome. É a área que serve para eu descansar, serve para eu jantar, almoçar, fazer minhas refeições, serve para eu relaxar assistindo uma televisão, assistindo um Netflix, e serve para eu trabalhar. Muitas vezes eu já coloquei o notebook aqui em cima e trabalhei. Funciona muito bem. Essa daqui então é a minha sala de estar, meu escritório, minha área de relaxo. Obviamente, como o espaço é muito restrito, é muito interessante quando a gente consegue utilizar o mesmo móvel, o mesmo espaço para mais de uma função. E, ao mesmo tempo que essa daqui é a minha sala multifunções, é o meu quarto. Aquele espaço que antes era uma sala de trabalho, jantar, descanso, agora se transformou em um quarto com duas camas de solteiro. Uma cama aqui em cima, uma cama aqui embaixo. E eu vou falar para vocês, é uma delícia dormir aqui. Agora que vocês já conheceram a sala e o quarto, eu vou mostrar para vocês a cozinha. Temos uma pia, obviamente com uma torneira, e é uma torneira que tem dupla funcionalidade, né? Ela é uma torneira normal. E se eu virar aqui, ela vira um filtro. Você pode perguntar, poxa, mas essa cozinha não tem fogão? Tem sim, eu vou mostrar para vocês. Óbvio que desde quando eu construí o motorhome, a ideia não era fazer um frango assado enquanto a gente estava viajando, né? O fogão ele é só de apoio para fazer um macarrão, para esquentar um sanduíche, porque como eu já mostrei para vocês, o espaço aqui é muito restrito, então a gente tem que fazer algumas escolhas. Eu escolhi por ter um fogão super simples, que pode ser montado aqui em cima, ou pode ser montado lá fora, numa mesa de camping. Então tá aqui o pequeno fogão Náutica, é um fogão para camping, ele é compacto, o gás ele fica acomodado dentro do próprio fogão, então achei que foi uma solução muito boa, economiza espaço e ainda nos dá a oportunidade de fazer uma comida, não um frango assado, né? E o fogão, assim como outros apetrechos de cozinha, ficam acondicionados aqui nesse armário de vó dentro do motorhome. Então aqui estão todos os apetrechos de cozinha, o fogão, e tem um aqui muito especial. Vou mostrar para vocês. Pois é, temos cafeteira elétrica, sim senhor, e eu adoro. Servidos? Ainda falando aqui do armário de vó da cozinha, a gente tem aqui toda a parte hidráulica da pia, né? Então a gente tem um galão de 20 litros com uma bomba que alimenta lá a torneira barra filtro que eu acabei de mostrar para vocês. E aqui a gente tem a parte de água descartável. Aliás, por falar em água descartável, isso aqui foi uma invenção minha, pelo menos eu não vi em nenhum outro lugar, que é um sistema tipo cassete, né? Você facilmente remove a água de reuso, porque aqui não tem nenhuma conexão com a pia, né? É como se fosse um funil, então fica muito fácil você remover, ir lá, despejar e voltar a conectar aqui de uma forma muito rápida, não precisa mexer em nada. Aqui tem uma trava para evitar que ele saia e tá aqui, tudo funcionando perfeitamente. Isso aqui é bem interessante, viu? Eu vou patentear e ficar rico. Aqui é o box, onde eu tenho o chuveiro quente e o porta-pote, consigo tomar um bom banho e fazer minhas necessidades. Ele tem 80 por 50. Eu consegui achar ali um limite entre um conforto e a ocupação inteligente do espaço aqui na Mabel. Aqui dentro do box também fica o porta-pote, que para quem não conhece é um banheiro químico, onde tem um reservatório onde os dejetos ficam armazenados. Então para utilizar é só puxar ele, que fica ali dentro daquele compartimento para não atrapalhar durante o banho. Puxou aqui assim, abriu. Se quiser um pouquinho mais de privacidade, é só fechar a cortina.
Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que talvez uma das coisas mais importantes de se poder fazer um motorhome em uma van com o teto alto é a possibilidade exatamente de você poder tomar banho, né, de ter um chuveiro. E isso faz toda a diferença, experiência própria. O sistema para aquecer a água que sai aqui dessa ducha é um pouco diferente aqui na Mable. Enquanto aqui no Brasil a grande maioria dos motorhomes utiliza o processo de aquecimento da água por gás, né, o aquecedor de passagem, aqui na Mable eu escolhi um sistema elétrico baseado em resistência. Em um sistema de aquecimento a gás, você tem dois componentes principais, o aquecedor, efetivamente, e o bujão de gás. O aquecedor já ocupa um belo espaço, ainda mais se a gente computar o espaço necessário para ventilação, além, é claro, do espaço consumido pelo bujão de gás. Então, apesar de ser um sistema bastante eficiente e funcionar muito bem, ele vai ocupar alguns bons centímetros quadrados, se não metros quadrados, da instalação aqui no motorhome. E como eu já falei algumas vezes nesse vídeo para vocês, espaço talvez seja o principal item que eu quero economizar na minha montagem. Nesse sentido, então, eu escolhi esse sistema aqui. Eu tenho uma resistência elétrica que vai dentro desse pequeno tanque intermediário. Esse tanque intermediário tem 5 litros. Uma vez pré-aquecida, essa água então é bombeada lá dentro para o chuveiro. Então é muito fácil, muito simples. Eu tenho essa resistência elétrica aqui dentro, ligado no sistema do motorhome. Em 5 a 8 minutos, a água está na temperatura de 50 graus, que é uma temperatura ótima para se tomar banho. Só a título de curiosidade, no começo o meu tanque de água intermediário tinha 10 litros. Com o passar do tempo eu descobri que eu consigo tomar um banho muito bom com apenas 5 litros. Então é muito mais rápido, gasta menos energia eu aquecer 5 litros de água do que 10. Então hoje o meu sistema, o meu tanque intermediário tem 5 litros de água. Uma vez que eu tomo banho, então, essa água descartada entra pelos ralos do box e fica armazenada em um tanque externo. Tem muitos lugares que eu não posso simplesmente despejar minha água do banho no chão. Então ela fica armazenada nesse tanque externo, que tem capacidade para 20 litros, ou seja, 4 banhos. E no momento oportuno, num lugar que é possível, eu faço então o descarte dessa água utilizada. E aqui, atrás do box, eu tenho o que eu chamo de quartinho de bagunça, né? Aqui eu tenho todo o sistema hidráulico que faz a água quente para o box, né? O sistema lá da caixa intermediária. Eu tenho o meu cooler termoelétrico, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tenho aqui algumas mochilas que eu uso para guardar objetos aleatórios, mantimentos, eventualmente lixo, equipamento fotográfico, enfim. Aqui eu tenho a parte do step. E aqui atrás do box eu tenho um armário bastante grande em que eu guardo alguns itens que eu não uso com tanta frequência. Ali bem escondido, embaixo dos armários e atrás do box do banheiro, está o meu tanque principal de água. Ele tem 80 litros e é através dele que eu consigo abastecer o tanque intermediário para aquecimento de água para o chuveiro e o tanque da pia da cozinha. Talvez o único ponto que não esteja 100% feliz aqui dentro do motorhome é exatamente aqui o quartinho de bagunça, né? Então, às vezes eu penso em fazer diferente, colocar mais alguma prateleira, tirar alguma prateleira, enfim, eu ainda tenho algumas ideias que nascem e morrem. Se você souber ou tiver alguma sugestão do que eu consigo fazer aqui nesse espaço para melhorar, principalmente a apresentação, né? Por favor, coloca aí nos comentários, toda ajuda é bem-vinda. Na parte de armazenamento, eu tenho aqueles armários atrás lá do box do banheiro, no quartinho de bagunça. Tenho esses gavetões aqui na parte de trás também. Aqui na parte da frente eu tenho em cima da cabine de motorista esse espaço bastante grande também. E eu tenho também embaixo dos bancos da dinette, né, lá que faz o conjunto banco-mesa, eu tenho 2 baús que cabem bastante coisa. E o último cômodo, se é que a gente pode falar assim, aqui dentro do motorhome é a cabine de direção. Aqui não tem muito segredo, efetivamente. É o local que eu utilizo para dirigir a Mable. Aqui tem o banco do passageiro, que eu consigo inverter ele quando eu estou parado, aumentando o espaço lá para o salão. Como eu disse no vídeo, a direção aqui da MB é muito confortável, a posição eu gosto bastante. Tem um pouquinho de barulho por causa do motor ser interno, mas nada que prejudique. Eu particularmente gosto bastante de tocar a Mable, principalmente quando eu estou em estradas. Desde quando eu comprei, eu fiz poucas modificações aqui dentro da cabine de direção da Mable. Fiz algumas customizações, né? Coloquei essa câmera de ré que fica ligado o tempo inteiro e facilita absurdamente, tanto quando eu estou dirigindo, quanto na hora de estacionar.
Coloquei esse painelzinho aqui no lugar do rádio com algumas informações, termômetro, voltagem da temperatura, e também aqui a miniatura da Mabel, né? É um charmezinho que tem. Preciso fazer mais para frente algumas reformas na área de estofamento, né? Os bancos precisam receber bastante atenção e a parte do teto aqui também. Fora isso, sem muito segredo. Falar um pouco então dos equipamentos que eu tenho aqui dentro da Mabel, né? E eu vou começar aqui por esse cooler termoelétrico. Muita gente coloca efetivamente geladeiras dentro do motorhome, geladeiras com motores, né? Elas são muito boas, mas consomem bastante energia. Esse cooler aqui, ele não é tão potente quanto uma geladeira, mas quebra sim o galho. Ele funciona a partir de um princípio que se chama princípio de Peltier. Ele não tem um motor, não tem um compressor, ele usa uma pastilha termoelétrica, 12 volts, tem um consumo de mais ou menos 3 amperes. Aqui eu consigo facilmente acomodar refrigerante, cerveja, água e o alimento para ser mantido resfriado, né? Essa geladeira ela não congela efetivamente, mas ela mantém bastante resfriado e dá para usar sem problema nenhum. Uma das grandes vantagens desse cooler é que você pode levar ele para onde você quiser, é como se fosse um isopor. Você pode levar para a praia, pode levar para o camping, mas aqui dentro você liga ele na tomada 12 volts e ele efetivamente se torna uma geladeira ativa. Além do cooler, eu tenho essa televisão aqui, ela é uma televisão de 22 polegadas, com baixo consumo elétrico. Eu consigo conectar ela via HDMI ao meu telefone e aí eu consigo assistir Netflix, consigo assistir YouTube, então não tem necessidade efetivamente de ser uma Smart TV. E ela pega a televisão do ar. A iluminação interna é composta por duas fitas LED 12 volts de 5 metros cada uma. E eu tenho também essa iluminação, a bateria, pilhas, né? Que funciona por controle remoto. Chique no último, né? E aqui a gente tem a parte de climatização. Todo o motorhome ele é recoberto por uma capa térmica, então ele mantém o calor aqui dentro no frio, tenta manter o calor lá fora durante os meses de verão. Mas a climatização sempre é necessária. Então aqui eu tenho um climatizador passivo eólico. Vocês podem ver no vídeo aí ele funcionando, né? Ele não precisa de energia elétrica, ele funciona com a própria força do vento. Muito parecido com aqueles climatizadores que a gente vê em indústrias. Aqui eu tenho um climatizador MaxiClima, é um climatizador evaporativo. Funciona muito bem, eu me surpreendi quando eu coloquei e fiz os primeiros testes. Nos dias mais quentes e principalmente quando a umidade relativa do ar está baixa, ele funciona quase tão bem quanto o ar-condicionado, consumindo 1/10 da energia elétrica. Aqui no canal tem um vídeo onde eu explico a ciência por trás do funcionamento do climatizador, depois dá uma olhada lá. Mas eu já adianto que esse equipamento aqui ele é indispensável e ao mesmo tempo muito, muito bom. Estou muito satisfeito. E para alimentar todos esses equipamentos, eu tenho aqui um sistema elétrico que é ao mesmo tempo robusto e simples. O sistema é composto por duas baterias de 100 ampere-hora cada uma, são baterias normais, não são baterias estacionárias, inclusive elas são compartilhadas com o carro. Eu tenho uma placa solar de 100 watts que carrega essas baterias durante o dia. O carregamento é feito também pelo alternador do carro quando ele está ligado. E eu posso também conectar a rede elétrica e através do carregador inteligente também colocar carga dentro do meu sistema. Vou explicar para vocês nesse diagrama como está tudo ligado aqui dentro. Vocês vão ver que é bem simples. Esse aqui é o esquema elétrico que vocês acabaram de ver e mostra como todos os equipamentos são interligados. É muito simples de entender esse diagrama. Desse lado esquerdo aqui eu tenho todas as fontes de energia, ou seja, tudo que vai carregar a minha bateria, a placa solar através do controlador, o alternador do carro quando ele estiver ligado, o carregador inteligente quando estiver conectado à rede elétrica. Então tudo isso entrega carga para a bateria. Desse outro lado aqui eu tenho tudo que consome energia da bateria. Eu tenho em um lado, em um barramento, o inversor que transforma os 12 volts da bateria em 110 e nesse inversor aqui eu tenho as tomadas, eu tenho o aquecimento do chuveiro que eu já mostrei para vocês, eu tenho a televisão. Eu tenho também um barramento 12 volts. O que é o barramento? É um local onde tudo está conectado de uma forma única. Então eu tenho o barramento 12 volts e nesse barramento eu tenho as tomadas USB, eu tenho as tomadas 12 volts, eu tenho a minha geladeira termoelétrica, eu tenho a iluminação, as bombas hidráulicas e o climatizador.
Esses pontos vermelhos indicam onde eu tenho fusíveis no meu circuito. Ele é bastante seguro porque tem vários pontos de fusível e a manutenção, como foi eu mesmo que fiz, é tranquila. Com essa configuração elétrica que eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho 48 horas de autonomia em um dia com sol, ou seja, eu consigo captar eletricidade através da placa solar, ou 24 horas de autonomia em um dia sem sol. Se eu passar mais do que esse período, eu tenho que ou conectar na rede elétrica ou ligar o carro para que o alternador carregue todo o sistema. Para terminar aqui o tour versão 2.0 da Mable, vou falar um pouquinho da parte externa. Não fiz muitas modificações, coloquei uma adesivação para dar um toque mais arrojado e até um certo requinte para a Mable, ela merece, né? Coloquei um jogo de calotas e coloquei também um engate. O engate para mim é muito importante porque como eu gosto de pedalar através de um transportador de bicicleta, algumas pessoas chamam de transcalói, eu consigo colocar até 3 bicicletas aqui na Mable e isso me abre altas possibilidades de pedalar em locais bem interessantes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui da montagem da Mable. Ela já me levou a lugares bem interessantes. Se você não viu os vídeos das viagens, dá uma olhada aqui no canal, tem coisas muito legais que eu fiz no último ano e com certeza ela vai me levar em locais muito mais interessantes ainda. Importante dizer que não existe certo ou errado quando a gente fala em montagem de motorhome. Cada um tem suas necessidades, cada um tem suas preferências. Eu fiz essa montagem aqui, achei que ela atende bem as minhas necessidades. Tem gente que prefere deixar a cama montada permanentemente. Eu particularmente acho que é um desperdício de espaço, porque você usa a cama só à noite, né? Enfim, mas cada um faz a montagem no espaço e no gosto que tem. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Mais uma vez, enfatizo, se inscreve no canal, eu sempre estou colocando as minhas viagens aqui dentro desse motorhome. Dá uma olhada nos vídeos que tem anteriores, tem coisa muito legal. Fica atento que sempre vai ter coisas novas, pelo menos uma vez por mês eu acho alguma coisa para fazer aqui com a Mable. Valeu, se inscreve, dá um like para o algoritmo do YouTube achar que eu sou legal. Até a próxima.